Olá, queridos. Shavua Tov. Temos hoje um programa recheado de mistérios, informações, um verdadeiro manual da nossa construção espiritual individual, se nós trabalharmos em paralelo com a Torá e a porção dessa semana de Terumá. Começamos agora mais um em paralelo com a Torá. Parashá Terumá. Se nós formos começar pela própria palavra Terumá, separação, contribuição. Terumá, o Criador, orientou a Moisés que desse a informação ao povo de que cada um deveria contribuir separando uma parte de algo que fosse utilizado para a construção do Mishkan, do tabernáculo. Por si só, o nome da nossa Parashá já nos conecta e nos ensina algo muito importante. O primeiro, aprender que devemos sempre doar uma parte de nós, a melhor, quando pensarmos em fazer algo que tenha conexão espiritual. Se você abre a carteira e doa R$1, R$2, aquilo que não faz falta, é importante, tem o seu valor, mas talvez você não dê a devida importância para o projeto que você está doando, o quanto você realmente separasse algo de uma porção maior, de algo que tenha mais importância para você, como você pegar algo que você tenha um carinho, um afeto, um objeto que alguém te deu. Não importa que ele não tenha nenhum valor monetário agregado, mas que ele tenha valor para você. E aí, às vezes, você pega e dá aquilo de presente para alguém, separa aquilo com cuidado para alguém, e a pessoa que recebe, o projeto que recebe, ele sente essa energia, a energia de que você, dentro do seu tamanho, tentou contribuir da melhor forma. Então, um grande ensinamento aqui, o próprio nome da Parashá nos diz hoje é: se você vai separar algo para contribuir, para dar a alguém, faça isso de forma carinhosa, cuidadosa, com algo que expresse para quem está recebendo o amor, a energia que você se dedicou. Se você vai comprar um presente, procure saber o que a pessoa gosta. Procure ir num lugar que aquela pessoa costuma utilizar coisas. Procure chegar o mais próximo possível de se doar e contribuir, de forma que a energia que você esteja fazendo nas coisas mais simples se assemelhem com a mesma energia, em paralelo com a Torá, que os nossos antepassados tiveram seguindo as instruções do Criador de separar algo para a criação do tabernáculo. A porção de Terumá, ela tem 4/5
das explicações, das regras, das partes da criação do tabernáculo. É uma porção farta, repleta de informações. É uma porção que podemos dizer que o próprio Criador deixou de herança para nós com o mesmo cuidado, com a mesma grandeza que Ele quer que tenhamos para com a nossa fé e a nossa conexão espiritual por toda a vida. Parece, num primeiro momento que nós lemos, uma paraxá longa, um manual de instrução. E muitas vezes, quando nós compramos alguma coisa, um aparelho, uma TV, um computador, um telefone, na maioria das vezes, muitos de nós não lê o manual de instrução. Os equipamentos hoje são muito responsivos, existem vídeos explicativos, mas nós sabemos, mesmo não lendo o manual de instruções, que ali está contido o ensinamento para a melhor operação daquela ferramenta. Assim também é a Torá. Se andarmos na nossa vida em paralelo com a Torá, o manual para que tudo dê certo está lá. Assim como o Terumá nos ensina como foi construído o Mishkan, o tabernáculo, com os seus 2 querubins com rosto de criança, as plantas do Shulchan, o Lechem Apanim, os pães, o altar, a parte externa. A Parashat Terumá tem ali guardado o manual para 4/5 dos nossos momentos da vida, das nossas dificuldades, 4/5 das respostas que precisamos para algumas decisões. Então lembre-se, Terumá ressalta a importância de andarmos em paralelo com a Torá, ler a Torá, estudar a Torá, traduzida na sua língua confortável, naquela que você tenha maior afinidade de interpretar, português, hebraico, mas que você se conecte com esse manual. Vamos lembrar que esse grande manual da vida foi escrito, passado para Moisés pelo Criador, que é Senhor de todas as respostas, que é o autor de toda a criação. Então, além de termos esse nosso momento aqui de conexão, como eu disse na nossa chamadinha lá no Instagram, procurem aos poucos, durante a semana, tenham uma Torá traduzida para a sua língua de maior interpretação, de maior entendimento. Na maioria das vezes, não tem perdas. Se você procura uma editora séria, você consegue encontrar de forma literal esses ensinamentos, esse manual, esse grande manual. Outro ponto interessante de Terumá, e certamente não conseguiremos falar de todos, porque teríamos horas para fazer isso. E também é importante que cada um de nós, na nossa leitura individual, descubra e encontre coisas que nos tragam afeição, nos tragam esclarecimento. Mas um outro ponto muito interessante são 2 querubins, um à frente do outro, com rosto de criança. 2 anjos com rosto de criança. O que podemos interpretar disso? Primeiro,
podemos dizer que devemos conservar à frente e atrás do nosso caminho essa porção generosa e doce que só as crianças têm. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós, já adultos, já crescidos, que nos julgamos um pouco mais experiente não no sentido do ego de eu sei mais, eu conheço mais, mas no sentido de eu já experimentei mais coisas do que os mais jovens. Muitas vezes temos dificuldade de tomar decisões simples, de responder coisas simples, porque pensamos como mentes experientes e não com a simplicidade de uma criança. Nosso dia a dia, para as nossas vidas, que devemos manter uma face de criança. Devemos manter a porção doce de uma criança que habita dentro de nós, desde o momento que viemos para esse mundo até a finitude, ou Bli Neder, o momento de Mashiach. Essa porção também fala sobre o Lechem Apanim, os pães da preposição, que nos conecta num pensamento rápido com os pães de Shabbat, o formato trançado de 3 colunas, as colunas que os cabalistas dizem ser a coluna da esquerda, o anseio por receber, a da direita, o de compartilhar, e a central, um equilíbrio entre as duas coisas. Porque é importante que doemos para que o círculo de doações e recebimentos prossigam no universo, mas é importante que conservemos o que temos para que não precisemos pedir adiante. Um bom equilíbrio é sempre a melhor resposta. Devemos ansiar por ter, devemos reconhecer a importância de compartilhar e o equilíbrio para conservar na nossa vida o que de fato precisamos para seguir em frente. A porção de Terumá, ela termina com a construção do altar e da parte externa, o que nos deixa também um grande ensinamento. Precisamos aprender a construir o nosso interno, mas também precisamos aprender a construir o que está externo ao nosso corpo, à nossa cabeça, à nossa mente. Em paralelo, precisamos aprender a construir a nossa estrutura espiritual e também o que está ao nosso arredor. É muito importante, e os cabalistas, novamente os mais sábios que eu, que nós, muitos de nós, dizem que a força que reside no contato de uma pessoa perto da outra, ela pode ser municiada de 2 formas. Ou você está bem e você espalha o bem, ou alguém que está mal acaba trazendo isso para você. E a boa ferramenta para que a primeira parte aconteça é que você esteja espiritualmente fortalecido. E certamente uma das melhores formas é fazer as suas rezas, seguir os preceitos da Torá, colocar o tefilim, rezar pelos outros, rezar por Israel, rezar pelas pessoas que estão enfermas, rezar por aquele amigo, aquele familiar que você sabe que está passando por um momento,
rezar por aquele que acha que você tem um poder de conexão com Deus maior e pede para você, às vezes, isso acontece, reza por mim. Eu, ainda que tenha uma limitação e esteja longe de ter poder de rezar por alguém, mas depois que nós começamos esse programa do Em Paralelo com a Torá, e aos poucos, como vamos avançando, momentaneamente por algumas situações, algumas pessoas encontram comigo, mandam mensagens, deixam lá na curtida, nos comentários, por favor, reze por mim, reze pela situação A, pela situação B. Eu rezo. Eu rezo, porque quando a gente reza pelos outros, o Criador está vendo e faz com que o bem seja concebido para aquele que está rezando e para quem ele está rezando. Uma boa conexão, uma boa forma de nos juntarmos, de estarmos próximos, e lembrando que para isso não precisamos estar presencialmente. É claro que é sempre melhor, mas não pode ser justificativa para não rezar. Eu não vou botar tefilim porque eu não vou à sinagoga hoje. Hoje eu também não estou na sinagoga, mas eu estou colocando meu tefilim. A minha conexão está sendo feita para mim, para vocês. E com certeza, rezar e rezar pelos outros é ter aprendido uma parte da lição de Terumá, que é contribuição. É separar um pouco do nosso tempo precioso para dedicar ele a dizer ao Criador: eu sigo o que você me ensinou, eu caminho em paralelo com a Torá. Shavua Tov, saúde a todos, curtam, aproveitem, é com carinho, com simplicidade, mas se torna muito grande porque vem de um manual feito pelo nosso Criador. Até semana que vem. Shavua Tov.